Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está participando desta reunião de adoração ao nosso Deus. Nós vamos estar preparados, vamos estar com o nosso coração aberto para que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e crescermos até atingirmos a estatura e a plenitude de Jesus Cristo, né? Então, daqui a pouco nós teremos uma mensagem sobre aperfeiçoamento em Cristo Jesus, aperfeiçoados em Cristo. Então, essa perfeição que nós buscamos, essa perfeição que nós precisamos ter, né? Porque por causa da imagem e da semelhança que nós temos com o nosso Criador, não é? Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas agora, nesse instante, o que eu quero trazer para vocês é que nós tenhamos o nosso coração aberto para os nossos louvores que agora serão entoados ao nosso Deus, para que possamos fazer com entendimento, com vontade, com o desejo de tão somente agradar a Deus, né? Aqui nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós lutamos, nós esforçamos para que a vontade dele seja feita na vida de cada um de nós, né? E que nós possamos fazer o que ele espera de cada um de nós. Então nós somos pessoas felizes, eu gosto de dizer essa expressão porque realmente somos. Nós passamos dificuldades, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas falhas, né? Até pecamos, mas tudo isso nós temos em conta que o sacrifício de Jesus Cristo, o que ele quer que cada um de nós é que a gente possa estar firmado nele e a gente possa ter, então, essa esperança viva de estarmos com ele, de fazermos aquilo que é preciso fazer para que a gente obtenha essa perfeição em Cristo e a gente obtenha a santificação, porque sem a santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor, não é mesmo? Então, eu quero ler aqui um texto que está bem conhecido nosso, mas
nós precisamos sempre estar voltados nele, nós precisamos sempre estar observando o que ele fala, porque a palavra de Deus é viva, ela tem um dinamismo próprio dela. E cada vez que a gente lê um texto, ele fala alguma coisa diferente de acordo com aquele momento em que nós estamos vivendo, né? E como nós estamos falando em aperfeiçoamento, aqui isso me trouxe a vontade de falar para a amada igreja aqui agora, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Então, diz assim a palavra do Senhor: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento e nós precisamos fazer esforço para isso. Porque por mais que a gente esforce, por mais que a gente passe dificuldades, por mais que a gente sinta que está sofrendo, e realmente estamos, mas não é nada em vista do que o Senhor Jesus passou por todos nós, não é mesmo? Então, é a nossa gratificação, a nossa gratidão, aliás, a nossa gratidão a Ele pelo que Ele fez. Nós precisamos demonstrar essa nossa gratidão sem reclamar, nós não temos nada que reclamar, nós só temos que agradecer e adorar ao nosso Deus, não é mesmo? Então nós vamos fazer isso agora, nós vamos estar cantando para Ele, vamos estar elevando a Ele os nossos hinos e daqui a pouco nós vamos meditar na palavra dEle, sobre esse aperfeiçoamento que nós precisamos ter, tá bom? Então nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento que nós agora participamos dessa adoração, desse culto de adoração a Ele. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Senhor misericordioso, nós damos ao Senhor graças porque o Senhor é bom. Nós damos graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. E ela nos atingiu, Senhor Deus, e aqui nós estamos na sua presença. Queremos louvar o Senhor, queremos adorar ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja abençoando essa nossa reunião para que ela seja boa e agradável ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoe a todos nós, abençoe esses irmãos e esses visitantes, essas pessoas que estão nos sintonizando aí pela internet, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor tenha em conta, Senhor Deus, as dificuldades que alguns deles estão passando, como todos nós passamos, e esteja abençoando, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agora e sempre. Amém e amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. A
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. 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 Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. A estranha graça de Jesus. 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 Um infeliz salvou. Um infeliz salvou. Eu cego estava, deu-me luz. 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 Pedido e me buscou. Pedido e me buscou. Eu são e salvo agora irei. Eu são e salvo agora irei. Ao santo lá no céu. Ao santo lá no céu. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Louvado seja Deus, quando estou em verdes pastos, tranquilas águas onde tudo é bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, quando estou em um deserto, no meio de um vale escuro. Louvado seja Deus. Toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor, o nome sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, quando sinto bem o teu calor, a plena paz está ao meu redor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, quando ando em tribulação, estou sofrendo uma provação. Louvado seja Deus. Toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nome sobre toda a terra e céu. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Nós afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Nós afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Mas afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Mas afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nome sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nome sobre toda a terra e céu. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está participando dessa adoração ao nosso Deus. Eu quero compartilhar hoje com os amados irmãos um texto que está no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, e é para ilustração do nosso tema desta noite, que é perfeitos
em Cristo, aperfeiçoados em Cristo, né? Então, o texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Muito bom, irmãos. Para todos nós que estamos participando desta adoração ao nosso Deus, vamos meditar nesse texto e aprendermos sobre o versículo 48. Ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. O contexto é o Sermão da Montanha, né? E estavam presentes ali, diante desses ensinamentos de Jesus, os seus discípulos, e estavam as multidões. Jesus ensina, primordialmente para os discípulos, a maneira correta da prática da lei. Ele facilita a aplicação dessa lei por causa do que os mestres da lei de Deus, mestres entre aspas, né, da lei de Deus, eles faziam porque a lei já estava recheada, né, das tradições deles, dos anciãos, escribas, fariseus e as tradições que eles colocaram na lei. Então Jesus pronuncia os seus ensinamentos àquelas pessoas, fazendo comparações com o que elas estavam acostumadas a ouvir. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quantas vezes Jesus pronunciou dessa forma aí no Sermão da Montanha, não é mesmo? Porque ele está falando daquela palavra que é própria dele. Então, ele tem autoridade. Ele é a autoridade, né? Então, em algum momento do seu ensino, Jesus começa a chamar aqueles mestres da lei, Jesus começa a falar sobre eles e chamá-los de hipócritas. Começa em Mateus capítulo 6, versículo 2. Portanto, Mateus 6, 2, ele diz assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. O ensinamento de Jesus é para que nenhum dos seus discípulos tenha as mesmas atitudes daqueles.
Nós não devemos levar isso como crítica. Não é uma crítica sobre eles, né? Porque todos nós estamos sujeitos a erros e a gente erra. Mas nós podemos observar sobre o que aquelas pessoas, ouviam e viviam, tendo como sendo palavras de Deus. Parece que o que era ensinado não merecia consideração nenhuma de ninguém, né? A partir de quem estava falando, porque basta que a gente veja no final dos ensinamentos de Jesus, lá em Mateus 7, 28 e 29, lá está bem claro, deixa tranquilamente isso transparecer. Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então aí a gente percebe isso. Aquelas pessoas ouviam o que parecia ser o que Deus estava dizendo. Vocês ouviram para odiar o seu inimigo. Jesus, que é o Senhor da palavra, diz: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Né? Então, é notável a desobediência daqueles líderes ao que Deus diz, principalmente na lei, em que eles se diziam ser mestres. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, lá está escrito: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Né? Isso é a Constituição, a lei é a Constituição para aquela nação israelita. A lei de Deus, a lei dada por Deus, é a Constituição deles dada por Deus para ser levada a efeito, para ser cumprida, né, obedecida. Então, lá vários outros lugares, Deus se preocupou em orientar o Moisés para escrever e dizer, ensinar o que fazer e como fazer com a palavra dele. Como lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 40, como em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, e nesse versículo 32 está escrito assim: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Está vendo? O autor de Provérbios, ele observou o seguinte, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Ele diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescentes às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Esse mandamento, ele está em vigor até hoje. E estará em vigor até quando Deus permitir que a igreja dele esteja aqui na terra. Esse desejo de Deus, ele foi repetido muitas vezes aos israelitas, exatamente para não deturpar a palavra dele. Porque o que ele colocou é santo, é para o nosso bem, é para o bem de todos os povos, a começar dos israelitas, né? É para os cristãos não alterarem a sua palavra. Agora, para nós, cristãos, não podemos fazer isso, porque a colocação de que cada palavra de Deus é comprovada,
é comparada com um escudo, né? Indica uma proteção, assim, aquele aconchego espiritual que podemos ter na palavra dele, né? Então, indica essa proteção, um refúgio onde nós podemos encontrar paz, sabedoria e a santificação e, acima de tudo, o aperfeiçoamento que nós precisamos para sermos imagem e semelhança do nosso Criador. É proteção dada por Deus a todas aquelas pessoas que confiam, entendem e nela buscam abrigo espiritual para uma vida com Ele. Há bastante lugares na Bíblia, irmãos e amigos, vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, né? Há bastante lugares que dão esse mesmo ensino, o mesmo alerta, para que não haja alterações no que está escrito por Deus, na sua santa palavra. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento de outro. Vejam que o servo Davi observou também quando escreveu o Salmo 18, versículo 30. Ele escreveu dessa forma: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Está vendo? Então, quando o Senhor Jesus diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Ele pronuncia o sublime ideal de Deus para todas as pessoas. Isso me faz lembrar lá de Hebreus capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, onde ele diz que antigamente Deus falou a todas as pessoas por meio dos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Está vendo? Então, irmãos, para os discípulos e as pessoas se portarem de maneira diferente, não é? É o aperfeiçoamento, é ser diferente. O nosso aperfeiçoamento está no nosso comportamento diferenciado. Ele revela o dom do amor divino que os discípulos de Jesus precisam levar para a vida no seu dia a dia. Sejam diferenciados dos outros. É a forma que nós somos aperfeiçoados em Cristo, buscando abrigo, refúgio para a nossa alma em Jesus. Foi o que ele disse, não é? É o que ele ensinou para nós. Ele nos orientou para isso. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim o aperfeiçoamento
santificação nos cristãos, em nós, da igreja dele. É no amor de Cristo que nós somos aperfeiçoados. E o amor de Cristo está na palavra dele, está no Evangelho. As cartas que nos ajudam nessa perfeição, na obediência, né? Odiar o inimigo, Deus nunca falou isso. Isso nunca saiu da boca de Deus. Os rabinos, os mestres da lei, os guias, criaram esse ensinamento e todas as demais tradições deles. Essas tradições que anulavam a palavra de Deus, né? Jesus os acusou algumas vezes sobre essas tradições deles. Mateus capítulo 15, versículo 6, é uma frase que está nesse versículo lá que diz assim: assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E no versículo 7, Jesus conclui: hipócritas. Amar ao próximo, amar os inimigos, amar uns aos outros, é a nossa identidade de imagem e semelhança de Deus. Jesus diz em Mateus 5, 45 e 47, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus. É nesse texto que foi lido no início, né? Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E para ratificar a imagem e semelhança com o nosso Criador, nós, os seus discípulos, versículo 48, diz: precisamos ser perfeitos como Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos buscar a perfeição do Pai Celestial, né? E nós vimos acima, ainda há pouco, o exemplo dele. Da mesma maneira que ele distribui os seus bens, seu amor, sua graça e misericórdia para todas as criaturas, boas e más. Esta semelhança Jesus reafirma em João 13, 34 e 35, né? E ele chama de novo mandamento. Por que novo? Por que novo? Se desde o início amar a Deus ao próximo já está escrito como mandamento para ser praticado por seu povo, né? Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 16 até o 18, Deus já falou lá para o povo dele, né? Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus chamou de novo mandamento, não é? Porque ele colocou nesse mandamento o seu ensino. Ele colocou no seu ensino agora, por isso ele chamou de novo, porque ele colocou nesse ensino o seu significado de amor. Como eu vos amei. Por isso ele é novo.
Está vendo? Então, em João capítulo 13, versículo 1, está descrito como é esse novo significado do amor de Jesus. João 13, 1 diz assim: sabendo Jesus que era chegada a hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é o mandamento novo de Jesus. Porque é na nova aliança, né, que nós encontramos o seu amor. É como ele nos ama, sem distinção de pessoas. Não é? O seu sacrifício vale para todos, da mesma forma que o sol e a chuva estão para bons e maus. O amor de Jesus, o sacrifício dele é para todos, bons e maus, para todos aqueles que creem nele. Todo aquele que nele crê não pereça, bons e maus, mas é preciso crer nele. Todo esse contexto de perfeição em Cristo depende de fé, depende do esforço, depende do desejo no coração de estarmos buscando essa perfeição que está em Cristo Jesus. Tá certo? A diferença está no coração de cada um. E é Jesus quem conhece o coração de cada um. É assim que se dá o aperfeiçoamento cristão. Amar uns aos outros como Jesus nos amou a todos. É claro, irmãos e amigos, a retórica é fácil. A prática é que é a diferença no mundo. Faz-nos semelhantes ao nosso Criador. A prática faz com que nós sejamos semelhantes ao nosso Criador. Aí está a perfeição. Jesus é o nosso Criador. Ele é perfeito. No seu sacrifício no Calvário está a nossa recriação. E aqui, irmãos, no sangue dele é que nós somos recriados, novas criaturas, para servir e amarmos uns aos outros como ele fez por cada um de nós. Assim é que nós somos aperfeiçoados nele. Facilita para sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Servir e amar a Cristo, João 13, 15, eu lhes dei o exemplo. Lá ele estava lavando os pés daqueles discípulos dele. E ele fala, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ser santo, ser misericordioso como ele é ser perfeito como ele é. É o que toda a igreja dele precisa ser. Cada um de nós precisa ser assim. Este precisa ser o nosso alvo em todos os dias que ele nos permite viver por aqui. Cabe a cada um de nós esforçar para conseguirmos este aperfeiçoamento. Não por nós mesmos, não por nossos atos de justiça, não. Mas é porque ele nos amou primeiro. Ele nos ensinou o amor, amar de verdade, se dar, se entregar, fazer para o próximo aquilo que precisa ser feito, não é? Como ele fez, lavou até os pés daqueles homens, daqueles apóstolos, né? Então, ele nos amou primeiro, ele nos deu o exemplo de amor. Cada um ainda era pecador.
quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Nós éramos seus inimigos e Ele nos amou. Por sua misericórdia, que se renova a cada manhã, é que nós não somos consumidos. Isso é o amor dele para conosco. E é nesse amor que nós precisamos ser aperfeiçoados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos guarde e, principalmente, nos perdoe, nos oriente, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, nosso Pai e nosso Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós chegamos ao Senhor, agradecendo por essa mensagem. E agradecendo ao Senhor por todos que estão participando desse culto de adoração ao Senhor, para que possamos todos nós ser aperfeiçoados no amor e na misericórdia de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. No nome dele oramos. Amém e amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada
Adão no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.